de consultoria, diretor de Relações Internacionais da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo, OICP, e diretor de Planejamento do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil, o Pedro Amorim. Boa noite, Pedro. Somos todos ouvidos. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nádia. Boa noite aos nossos queridos colegas que estão nos assistindo agora pelo... El micro, Pedro. Pronto. Boa noite, Flávia. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os nossos colegas que estão nos assistindo. E uma boa noite especial aqui aos meus queridos parceiros e colunistas da primeira edição que estão participando aqui dessa abertura, deste evento conosco. Eu estou muito alegre, estou muito emocionado de poder lançar essa revista. O intuito da revista é se oferecer como um instrumento, né, um espaço onde nós, cerimonialistas, possamos compartilhar nossas ideias, compartilhar nossas opiniões, nossas visões. Nós somos mais do que meros aplicadores de normas e decretos, né? Nós somos seres pensantes, questionadores, que temos ideias e às vezes queremos inovar ou simplesmente queremos trazer alguma reflexão à tona. E a Cerimonial Revista nasceu para ser um desses espaços, né? Para ser uma publicação periódica, onde a cada edição nós teremos aí entre 5 e 6 colunistas convidados compartilhando seus artigos. Não é uma revista de fatos, né, de notícias, é uma revista de artigos, de opinião, para trazer exatamente luz para a reflexão. A gente está prestes a se tornar uma profissão regulamentada e a gente precisa incentivar a produção científica, a produção acadêmica. Num futuro muito breve a gente vai precisar de cursos de graduação, vamos precisar de um conselho, e tudo isso tem a ver com a produção e compartilhamento de conhecimento, de informação. Então eu espero que a Cerimonial em Revista seja um desses instrumentos onde a gente possa colocar nossas ideias, colocar nossas opiniões, nossas visões, e assim ajudar a transformar a nossa atividade cerimonial numa atividade cada vez mais respeitada, cada vez mais valorizada e que possa trazer benefícios e gerar valor, não só para os nossos clientes, mas para nós mesmos como profissionais. Então, uma boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui acompanhando este evento. Obrigado aos parceiros e aos colunistas. E eu só tenho realmente a agradecer e dizer o quanto eu estou feliz por estar lançando este projeto para todo o Brasil. E depois do evento, a primeira edição vai circular para todo mundo que se cadastrou e que assinou gratuitamente a revista. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Pedro, pelas palavras e por essa iniciativa tão relevante. A famosa frase, nenhum homem é uma ilha, do poeta John Donne, representa bem não somente a nossa atividade de cerimonial e eventos, mas também a importância de estabelecer parcerias nos nossos projetos. Com a Cerimonial em Revista, não poderia ser diferente. Graças ao apoio inicial de 5 parceiros institucionais que acreditaram e apoiaram a ideia, a nossa revista terá o seu alcance ampliado e chegará a mais brasileiros do que se tivesse sido lançada solitariamente. Ao mesmo tempo em que agradecemos a cada um, consideramos também importante ouvirmos neste momento o que pensam e o que motiva os parceiros institucionais da Cerimonial em Revista. Nós vamos iniciar então com a participação da Luciana Mendes, presidente da Associação Brasileira de Assessores e Cerimonialistas, ABRAX Nacional. Boa noite, Luciana. Boa noite, Flávia, boa noite a todos que nos assistem. Que felicidade hoje poder participar do lançamento dessa revista, que vai ser um marco, está sendo um marco na história do cerimonial brasileiro. É informativa, inovadora, necessária, principalmente para esse momento em que nós vivemos. Nós estamos ávidos por informação. Então, eu parabenizo o Pedro e toda a sua equipe pela iniciativa, pela construção desse projeto que saiu do papel e que, de fato, se faz necessário para o nosso mercado. Para nós, enquanto instituição, é uma grande felicidade poder contribuir com a revista e aproveitamos para deixar aqui a informação a todos vocês
de que podem contar conosco, tá? Na edição de lançamento, nas edições seguintes. O que a gente espera nesse momento é que todos aproveitem ao máximo todo o conteúdo que está sendo construído com muito carinho. Então, Pedro e equipe, parabéns. A Abrax fica muito feliz de poder estar conosco, com todos vocês hoje aqui. Muito obrigada, Luciana, pelas palavras, pela parceria. E vamos ouvir agora o Anderson Amaury Silva, que é representante do movimento Novo Cerimonial e vai compartilhar a sua visão sobre essa iniciativa. Consegue nos ouvir, Anderson? Olá, Flávia. Que honra ser apresentado pela Flávia. Eu sou fã da Flávia, acompanho o trabalho dela de mestre de cerimônias, de apresentadora, é um carinho. Um carinho também do Novo Cerimonial ao Pedro Amorim, que com muito sucesso e com muito talento, né, resolveu nos presentear com a cerimonial em revista. Do meu ponto de vista, a pluralidade, e ela é um adjetivo, a pluralidade é um adjetivo que traz um significado muito importante nesse momento. Atemporal, atual, dinâmico, direto, conteúdo, tem qualificação, tem valorização e é novo. E como bem disse a Flávia, o movimento Novo Cerimonial, ele abraça de verdade o que é novo, mas também sempre se pautou pela tradição do cerimonial brasileiro, e isso é fundamental. Mas o importante da tradição e do novo é ter compromisso. E o Pedro é um cara cheio de compromisso. A sua reputação precede a grandes nomes como Gilda Fiori, mestre, madrinha, querida amiga e uma mãe especial, como também a Eliane Púbilos, que tem conteúdo, posicionamento, e outros grandes nomes do cerimonial brasileiro que aqui estão. Pedro, você está de parabéns. Pedro, a você a responsabilidade, para nós o deleite de conteúdo esse riquíssimo, e de forma muito carinhosa o nosso abraço virtual. Tenho certeza que em breve vamos fazer isso de forma pessoal. Conte com o Anderson, conte comigo e conte com o Novo Cerimonial. Muito obrigado, queridos. Muito obrigada, Anderson, por não tomar esse elogio, por sua fala. E nós vamos seguir, então, agora ouvindo a Zuleide Gonçalves, que é presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial, ABPC. Olá, Zuleide. Zuleide, consegue nos ouvir? Aqui, sim. A palavra é toda sua. Pronto. Olá, boa noite, Flávia. A minha saudação festiva vai para o querido Pedro Amorim, autor e fundador do projeto Concretizado, Cerimonial em Revista. Prezados parceiros, prezados colunistas, a Associação Brasileira de Profissionais de Cerimonial sente-se honrada em ser parceira deste grandioso projeto. O cerimonial em revista enobrece o cerimonial brasileiro e internacional, pela agregação e união de entidades de classes em prol do conhecimento. Parabéns, Pedro, parabéns, Gestão Diamante, abraço a todos, avante cerimonial em revista. Obrigada. Avante, Zuleide, nós é que agradecemos e vamos ouvir agora então Brasília de Arruda Botelho, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo. Caros cerimonialistas e participantes desse encontro que marca o lançamento de Cerimonial em Revista, representando a Academia Brasileira de Cerimonial e Protocolo, a BCP, e também a nossa presidente Ivone Almeida, é com muita honra que cumprimento, em primeiro lugar, Pedro Amorim. Pedro, nós compartilhamos muitos momentos importantes ao longo dessa trajetória. Sempre admirei seu empreendedorismo e dedicação ao cerimonial. Só tenho palavras de agradecimento por sua iniciativa, que com certeza será um marco de modernidade no cerimonial. Tenho absoluta certeza do sucesso. Conte com a BCP e comigo. Um grande abraço a todos.
Nossos agradecimentos, Brasília. E agora, para compartilhar a sua visão sobre esse projeto, eu convido Raab Simões, presidente do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo, CNCP Brasil. Olá, Raab. Boa noite, Flávia. Boa noite. Primeiramente, cumprimento a todos que fazem parte desse dispositivo, que são os presidentes das entidades parceiras deste empreendimento, que é o Compêndio Periódico Cerimonial em Revista. Também cumprimento os colunistas desta revista e, sobretudo, Pedro Amorim, o idealizador, ousado, inteligente e muito corajoso. É sempre uma satisfação participar de eventos como esse, porque são eventos que promovem o conhecimento. Hoje, mais do que satisfação, sinto orgulho no lançamento de uma revista sobre esse tema que está em nossos corações, cerimonial. Essa revista, com certeza, servirá de subsídio para o nosso trabalho e inspiração para as nossas mentes. Sim, o sucesso das nossas atuações como cerimonialistas nessa nova era dependerá muito de conhecimento e informações valiosas sobre o nosso ofício, a nossa atividade e a nossa atuação. E isto é o que esta revista trará para o cerimonialista e o profissional de eventos. O CNCP Brasil acredita nos propósitos dessa revista. Por isso, temos o orgulho de ser parceiro dela. Parabéns, Pedro Amorim, pelo empreendimento e conte muito com o CNCP Brasil. Obrigada. Muito obrigada, Raab. E agora, para finalizar as palavras dos nossos parceiros institucionais, nós temos a honra de receber e convidar para a sua fala o presidente da Organização Internacional de Cerimonial y Protocolo, OICP, el señor Gerardo Correas. Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos desde España. Es un placer unirme a las felicitaciones de todos los anteriores, de todos los que han hablado antes que yo. Felicitaciones a los impulsores de esta maravillosa iniciativa y a Pedro en concreto. Es un reto muy complicado, pero muy ilusionante. Y mis felicitaciones sobre todo porque esto supone hacer algo por la unión de los profesionales. El ceremonial es una disciplina emergente, marcada en las ciencias sociales, y Pedro os necesita de estas iniciativas a través del estudio, a través de la investigación, a través del compartir conocimientos, y por tanto muchísimas felicidades, pero también muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta iniciativa, como te digo. Mis mejores deseos, pero que seguro que no serán precisos porque el éxito, el suceso está garantizado sobre todo por esa maravillosa profesionalidad que Pedro nos has demostrado en todos estos años. Muchísimas gracias, es un orgullo. Y desde luego, por supuesto, me uno a esas felicitaciones y me uno a esa puesta a disposición inmediata por parte de la OICP. Aquí nos tienes a todos para apoyar al 100% esta iniciativa. Muchísimas gracias. Muitíssimas gracias, Gerardo, que lhe vai bem. E em nome da Cerimonial em Revista, nós agradecemos a cada um dos nossos parceiros pelo apoio e companhia nesse projeto. A cada edição, a Cerimonial em Revista irá convidar diferentes especialistas e profissionais para escreverem artigos e compartilharem suas visões e opiniões. Pedro Amorim, Gilda Fleury Meirelles, Cláudia Matarazzo, Eliane Ubilus, Francimar Pertini e Thelma Moura foram os colunistas desta edição de lançamento. E por essa razão, nós convidamos a participar desta mesa para nos contarem um pouco mais sobre os temas que escolheram abordar. Vamos começar então com a nossa querida Gilda Fleury Meirelles, Relações Públicas, cerimonialista, doutora honoris causa, diretora do IPADEP.
do CNCP Brasil e da OECP. Boa noite, Gilda. Boa noite, Flávia. Você escolheu, então, escrever sobre a magia do Réveillon, um artigo técnico e, ao mesmo tempo, poético sobre o Ano Novo, não foi? Conta pra gente um pouco. Ótimo. Em primeiro lugar, parabéns, Pedro. Cumprimento a todos os colunistas, articulistas, meus companheiros, aos presidentes de entidades de classe, meu carinho, meu beijo no coração de cada um. Sim, escolhi um tema completamente diferente. Escapamos, na realidade, do cerimonial e do protocolo. Mas, Flávia, será que não é um pouco de cerimonial também, ao mesmo tempo? E por que eu peguei esse tema? Em primeiro lugar, pela época. O Ano Novo está entrando, nós precisamos abraçar com toda a força, e bem querido, já que a gente não pode abraçar os companheiros, que a gente abrace esse novo ano que vai entrar. E pensando nesse ínterim, na realidade, do Ano Novo, do ano tão difícil que ficou, graças a Deus, atrás, eu comecei a pensar no que a gente faz e resolvi colocar no papel. Esperança, fé, esperança de um dia melhor, esperança que o setor cresça cada vez mais, esperança que as ondas cheguem até nós e tragam somente alegria. E aí, quando eu pensei em ondas, comecei a pensar em cima do que a gente acredita e que sejam as nossas superstições, crenças, simpatias. Pular 7 ondinhas, colocar o champanhe dentro de um copo, dar 3 pulinhos sem deixar cair para absolutamente nada e jogar para trás. O que seria isso, na realidade? São crenças, mas nada do que isso, simpatias, mas que nos trazem algo muito importante, a esperança. E a época é muito boa, porque o Natal, ele sempre dá um pouco de solidão para todos. E esse ano foi um ano terrível para mim, pessoalmente, porque além de todo o problema que todo mundo teve, como todos sabem, eu perdi meu marido também. Então, essa virada ia ser uma virada muito só. E eu comecei a pensar, justamente naqueles dias, o que a gente podia fazer para trazer a esperança. Vestir de branco? Não, todo mundo falava, era de cor-de-rosa. Vamos vestir de amarelo, que vai trazer, então, dinheiro, trabalho, etc., não, é cor-de-rosa. Então, de onde vem essas simpatias todas? E pesquisando, os espanhóis, está aí o nosso amigo querido Gerardo Correia, para nos dizer, várias simpatias vêm da Espanha, certo? Outras vêm da Itália, foram trazidas por imigrantes italianos. Você come, por que você come 12 uvas? Porque são as 12 badaladas do relógio que os espanhóis trouxeram para nós, onde aquelas 12 badaladas, em cada bago de uva e cada carocinho que você jogava, era uma esperança de um ano melhor. Reforçando ainda a esperança. As lentilhas, por quê? Foram trazidas pelos imigrantes italianos. Esses imigrantes, eles acreditavam que no crescer, certo, desse tipo de feijão mesmo, na realidade, com a letícia, ela frutifica cada vez mais e nos deixa cada vez mais forte. O romã é a mesma coisa também. Então, vamos acreditar. Depois a gente entrava nas comidas diferentes. Eu me lembro bem da terra que eu sou no interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro. Sempre meus irmãos falavam, meus pais, no Réveillon a gente tem que comer alguma coisa que fuça para frente e não fuça para trás. Então, peixe dá sorte. E existe a simbologia da carne de porco, que vários povos acreditam nisso. Então, ele fuça para frente, ele busca esperança e ele te traz alguma coisa. Simpatia, cerimonial, não sei, mas esperança, volto nisso. E aí resolvi escrever, pesquisar sobre, certo? E ver que, na realidade, o ano novo está entrando, então está bem claro tudo isso. Eu queria, com 3 pulinhos, com a carne de porco, com o romã, com as uvas e com a lentilha, jogar em cima de todos vocês, meus colegas e meus amigos, a esperança, a fé de um dia melhor, onde a gente possa, todos nós, nos abraçarmos.
Foi uma honra estar aqui com vocês e esperança a todos. Feliz Ano Novo! Feliz 2021, querida Gilda. Muito obrigada pelas palavras, pela constante inspiração. Bem, a nossa próxima colunista é a jornalista e consultora de etiqueta, comportamento e moda, Cláudia Matarazzo. Cláudia, no seu artigo você fala sobre os eventos pós-Covid-19 e a etiqueta preventiva. Como você acha que ele pode ajudar as pessoas a refletirem melhor sobre o futuro dos eventos? Conta pra gente. Boa noite a todos. Pois eu achei até esse artigo quando escrevi, conversei com o Pedro. Pedro, mais uma vez, parabéns pela iniciativa, sucesso que já é a revista, não tem como, nós precisamos desse tipo de informação, é super importante, mais ainda nesse momento, e quero mandar um beijo especial a Brasília, em nome de todos os colegas aí também, porque a Brasília é uma pessoa muito querida do meu coração, que eu vejo pouquíssimo, e foi muito gostoso vê-la agora aqui, ouvi-la um pouquinho. Bom, posto isso, gente, etiqueta preventiva. A gente está num momento dificílimo para o setor de eventos, para o mundo inteiro, né, para todo mundo, é um momento dificílimo. Foi um ano inteiro disso, e eu já estou computando um ano, porque vai fazer um ano, e me fez refletir que não é que nunca mais nada será o mesmo, mas será tudo diferente. Inclusive a nossa forma de nos colocarmos, os eventos serão diferentes, já estão diferentes, já estamos aqui num evento virtual, então eu acho que a gente tem que começar a assumir, a incorporar, não é assumir, a incorporar essa nova etiqueta, essa etiqueta mais segura e que vai nos permitir seguindo fazendo eventos, sejam eles híbridos, presenciais, quando voltarem os presenciais, nós presenciais de uma outra forma. Eu acho que a gente vai sempre enxergar de uma outra maneira, tanto a aproximação, que ela é gostosa, é válida, mas a gente vai fazer tudo isso de uma forma diferente. Então, achei necessário, sim, a gente refletir sobre essa etiqueta preventiva, que é isso mesmo, é para a gente se prevenir, para poder continuar a pular 7 ondinhas presencialmente, né, Gilda, sem esse medo que aconteceu nesse ano aí que passou, né, agora nessa semana que todo mundo foi às festas, foi morrendo de medo, voltaram muita gente ainda contaminados, enfim, não vamos falar de vírus aqui, mas a gente está falando de eventos prevê segurança, prevê uma tranquilidade, né, e uma preservação do seu cliente, do outro, do anfitrião, enfim, eu acho que a gente precisa aprofundar esse olhar, sem dúvida nenhuma. Essa coluna foi só um comecinho e eu espero que com o tempo o Pedro me dê mais oportunidades para a gente continuar a conversar, continuar a trocar informações. Não quero me alongar, mas quero deixar um beijo grande para todo mundo, um ótimo 2021, vamos que vamos em frente, e mais uma vez, parabéns, Pedro. Muito obrigada, Cláudia. Olha, nós vamos ler atentamente as suas dicas, viu? E seguindo, então, do Poder Executivo, vem aí a nossa próxima convidada, Thelma Moura, que é chefe do cerimonial do governo do estado do Maranhão, e que nos presenteou na primeira edição com uma bela reflexão sobre as muitas primeiras vezes de um cerimonialista. Thelma, qual a principal mensagem que você quis transmitir com seu artigo? Olá, Flávia. Olá, boa noite a todos. Quero cumprimentar especialmente as senhoras e senhores, autoridades do cerimonial nacional e internacional, aos colegas cerimonialistas que nos assistem agora, e agradecer especialmente ao Pedro pelo convite, né, por me permitir estrear junto com essa revista, né, com a Cerimonial em Revista. Eu me senti honrada, e confesso que também senti uma certa insegurança, porque é mesmo adrenalizante escrever para pessoas, muitas delas com tanta bagagem nessa área cerimonial. Então, Pedro, super obrigada pelo convite. Eu acho que você é meio doido. Doido por ter tido essa coragem, nem me conhecia direito e me fez o convite, mas eu não fujo de uma boa
guerra não, eu aceito desafios. Então, a propósito, viu, Pedro, eu adorei o trocadilho do nome desse periódico, acho mesmo oportuno que o cerimonial seja constantemente passado em revista, os seus conceitos, suas normas, seu decreto maior, inclusive, porque só assim a gente se mantém ainda mais atualizado e antenados. Bom, já que a gente está falando dessa revista, o meu artigo, viu, Flávia, ele tem a ver e muito com esse prefixo latino ré, que é o R e o E, duas palavrinhas, o ré, tão usado nos últimos tempos. A ideia central do que escrevi, então, ela se refere a um ponto de vista pessoal, portanto, passível de ser discordado, não é? De que os cerimonialistas, de uma maneira geral, tanto no social ou no oficial, no privado ou no público, nós estamos sempre ressignificando os eventos, reajustando tomadas de decisões, reaprendendo com os nossos erros, repetindo atos, roteiros, o que, ao final, nos dá experiência, autoconfiança. A ideia é que estamos sempre, constantemente, recomeçando, o que é desafiador, né? E o que vale mesmo, ao final, é a entrega do algo diferente a cada ressignificação, a cada readaptação. Mesmo que esse caminho que a gente percorra, né, ele já seja tão conhecido, tão praticado, o que vai valer a pena mesmo é dar um produto ressignificado. E é isso, a ideia é essa. Mesmo que a gente pense que faz o diferente, a gente está sempre fazendo a mesma coisa, dando a ele novos adjetivos, nova roupagem. Enfim, a minha reflexão é sobre isso, a ressignificação dos eventos e a importância de, ao final, nós entregarmos algo diferente. É isso. Obrigada mais uma vez, Pedro. Muito obrigada, Thelma. É realmente muito importante reconhecer com humildade, né, que cada evento é único e se ressignificar a cada momento, né? Muito obrigada. E agora, do Executivo ao Judiciário, nosso quarto colunista convidado atua no Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E também é servidor da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, e diretor de ensino, pesquisa e extensão do CNCP Brasil. Francis Marpettini escreveu um artigo sobre os eventos virtuais nesse momento de pandemia, com um olhar a partir dos eventos do TJNT. Francis, boa noite. O seu artigo dá muitas ideias de como aumentar o engajamento do público em eventos virtuais, não é? Conta um pouco para a gente. Olá, boa noite, Flávia. Muito grato pela apresentação. Boa noite a todos os cerimonialistas, colegas cerimonialistas que compõem esse dispositivo. Boa noite, especialmente ao Pedro, a grande pessoa hoje por trás desse produto e que merece todos os aplausos hoje. Sim, o meu trabalho, o meu artigo que o Pedro convidou, e eu também, assim como a Thelma, fiquei na dúvida, será que eu tenho competência para tal? Tantas pessoas que escrevem tão bem, e a gente teve uma sintonia muito interessante nesse período de pandemia. Então, eu tratei, sim, dos eventos virtuais no judiciário, porém, a experiência que eu tive aqui, a partir de setembro, outubro, que nós voltamos a trabalhar do teletrabalho, voltamos para o presencial, ela se aplica a qualquer área, né, em qualquer área de evento. Então, o meu artigo eu tentei adaptar uma comunicação oral que eu apresentei no Congresso de Cerimonial e Protocolo, que ocorreu em outubro, brilhantemente organizado pela professora Rabi, pela Luane, e nesse congresso eu falava de uma experiência, de uma rápida experiência dos eventos aqui no Judiciário. E uma colega falava sobre os mesmos eventos, só que no âmbito do universitário, utilizando de plataformas, né? Então, essa experiência serve para qualquer área. E aí eu tentei adaptar o texto do artigo para isso, para não falar de um caso específico, mas foi uma jornada da inovação, foi o primeiro evento que nós tivemos, mas muito inspirado nos seminários, nas palestras que eu assistia do Pedro. Então, já conheço o Pedro desde 2012, do Congresso do IBRADEP em Brasília,
mas nós todos nos aproximamos mais. Então, nós tivemos, sim, a pandemia nos trouxe mudanças que vieram para ficar, e essas boas mudanças foi essa nossa união, por meio dos eventos virtuais. Nós estamos tão distantes, num Brasil tão diverso, né? Aqui mesmo, eu posso dizer no meu estado, Mato Grosso, que ele é um estado continental, e nós também nos unimos aqui muito próximo. E eu me sinto muito próximo das pessoas com quem eu sempre me inspirei, estudei e vi as palestras nos concertos. Então, o Pedro foi uma retomada e inspirado e principalmente pelo exemplo dele, principalmente na questão, hoje nós estamos aqui com um evento com inclusão, com intérprete em Libras. Então, fiz questão, nós não tínhamos no tribunal evento com intérprete em Libras. Então, sim, Pedro, por influência sua, você está sempre a tempo do seu tempo. Então, trabalhar a inovação, aplausos para você. Trabalhar a inovação e ser inspirado por você foi uma grande alegria, uma grande honra. Então, espero contribuir com essas poucas palavras, um pouquinho da experiência que foi muito gratificante. E aí, no texto, eu sempre disse isso na palestra e no texto, que um dos nossos consultores disse, eu gravei essa frase, que nem tudo que é velho é ruim e nem tudo que é novo é bom. E aí isso me fez lembrar, em 2003, eu fui nos 10 anos do CNCP Brasil, num congresso em São Luís. E quando íamos nos congressos, nós recebíamos uma revista impressa, acho que era o Marcílio Reynot quem organizava, as primeiras edições. Eu tenho em casa até hoje guardado. Então a gente deve, sim, descartar o que é ruim das nossas vidas, mas guardar e se referendar na tradição. E venham contra do que o Anderson falou no início, né? Então, tradição e inovação, e aí, por influência do Pedro, e saiu esse texto. Eu adorei participar, honrado, e aí, juntamente com a professora Rabi, torcer para que esse compêndio, essa revista periódica, revista eletrônica, gere frutos, vida longa. Estão aí, Pedro, para contribuir, colaborar, e vamos divulgar isso, para tornar isso muito maior, ampliar, chegar em mais gente. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Francis, por esse rico conteúdo na primeira edição da nossa revista. E nossa próxima colunista é uma grande defensora da atividade de cerimonial como ciência e com o devido respeito que merece. Presidente da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo e diretora do CNCP Brasil. Para Eliane Ubilus, cerimonial é coisa séria, não é, Eliane? Exatamente, cerimonial é coisa muito séria. Primeiro, cumprimentar o Pedro, afinal de contas, é a nossa revista, é a revista de todos nós, né? Desde o ano 2000 que eu conheci na Espanha a Revista Internacional de Protocolo, e eu sonhava que nós tivéssemos uma revista no mesmo nível, e agora, só agora, depois de 20 anos, é que nós estamos conseguindo. Mas cumprimentar também aos nossos colegas aqui do Mosaico Virtual e aos assistentes, né? Os colegas e aos interessados no assunto que nos assistem nesse momento. Cerimonial é coisa muito mais séria do que a gente pode imaginar. Cerimonial, eu brigo muito, tem que ser tratado como ciência. É ciência, cerimonial é ciência, sim. Sim. E é coisa séria, tanto para cerimonialista como para autoridades. No outro dia eu conversava com o Pedro, ainda dizia que esse artigo nasceu de uma conversa, sabe essas rodinhas de intervalo de evento? E estavam alguns prefeitos, eu trabalhei, fora de ter trabalhado na prefeitura de Campos do Jordão, eu trabalhei muitos anos num consórcio de prefeituras que eu trabalhava, que eram 44 prefeitos, e sempre tinha aquelas rodinhas de conversa nos intervalos. E conversávamos alguns prefeitos e um deputado. E o deputado defendia por tudo o cerimonial. E ele dizia que ele achava que toda a equipe dele, até o fotógrafo, tinha que entender de cerimonial. E um dos prefeitos, a maioria, achava muito interessante. Mas um dos prefeitos disse, isso tudo é bobagem, isso é tudo frescura. Eu disse, cerimonial não é frescura, é postura. E aí, repeti, cerimonial é coisa séria. Vocês têm que tratar a cerimonial como ciência, é uma ferramenta de comunicação e tal, e aí a gente começa a explicar 1000 coisas. Mas também
por outro lado, para os colegas, quando lerem o artigo, vão ver que a gente também dá uma chamada de atenção, né? Porque cerimonialista não se faz de um dia para o outro, nem com um curso de 4 horas, nem de 8 horas. Você vira cerimonialista, você tem que estudar muito. São muitas horas de estudo, de pesquisa, muitos livros, né? E também não adianta querer fazer um cursinho de cerimonial para depois pensar que vai ser protagonista o tempo todo. O cerimonialista também tem que ter muito cuidado quando entra numa associação de classe. Além de respeitar os colegas, ele tem a obrigação de ser ético. Isso também eu trato nesse artigo. Nós temos que ter ética tanto para com a matéria, com o cerimonial, como para os nossos colegas, né? Isso é importantíssimo. E, enfim, cerimonial, sendo coisa séria, é lugar para... É uma tarefa, nós temos que buscar a doutrina todos os dias, né? Nós temos que estudar muito, temos que exercitar. Não adianta só ler um livro e dizer eu sou cerimonialista, porque cerimonial é tão sério que pode causar gravíssimos problemas, e vocês, colegas, sabem disso, né? E só os cerimonialistas que estão nos bastidores é que conseguem entender o valor real do cerimonial, que quantas vezes, né, administra problemas nos bastidores que não chegam ao público. E quando existe algum problema, inclusive de precedência, pode causar grandes desavenças, inclusive entre países. Então, por trás de todo grande evento, tem sempre um grande cerimonialista. E nós nunca vamos esquecer que cerimonial é coisa séria e deve ser tratado como ciência. Obrigada. Muito bem colocado, Eliane, nós é que agradecemos. E agora o nosso próximo e último colunista colaborador é o próprio Pedro Amorim, que escreveu um artigo intrigante como o chapéu, o cachimbo e o cerimonial. Pedro foi chefe do cerimonial da Petrobras durante os últimos 14 anos e recentemente assumiu as diretorias de Relações Internacionais da OICP e de Planejamento do CNCP Brasil. Pedro, qual foi a ideia principal da sua reflexão nessa edição de lançamento da revista? Oi, Flávia, ver se eu vou conseguir falar, que eu estou até um pouco emocionado depois de ouvir tantos colegas queridos, referências, mestres, autoridades. A voz um pouquinho embargada até, mas vamos manter o foco. Então, a ideia do meu artigo, o artigo chama o Chapéu, o Cachimbo e o Cerimonial. Ele nasceu quando eu ainda estava trabalhando na Petrobras. Eu estava conversando com uma colega de outra área por telefone, e quando a gente terminou a ligação, ela falou assim, então você me manda, por favor, o cerimonial. E desligou. E aí, desligou o telefone, eu fiquei pensando, o que ela quis dizer com me manda o cerimonial? Cerimonial é tanta coisa, cerimonial é estratégia, é planejamento, cerimonial é uma atividade tão complexa, como é que eu vou mandar? O que é mandar o cerimonial? Fiquei pensando nisso. E no final das contas ela estava se referindo, não lembro se ao roteiro ou ao script do mestre cerimônias, alguma coisa nesse sentido. E eu fiquei pensando, o que as pessoas pensam que é o cerimonial? Né? Qual que é a imagem que as pessoas têm do cerimonial? Qual que é a correspondência que existe entre a imagem do cerimonial e o que o cerimonial é de fato? Né? E aí, a partir dessa relação, eu trouxe 2 outros exemplos do chapéu e do cachimbo. O cachimbo tem uma imagem muito famosa do início do século passado, que é um quadro onde existe o desenho de um cachimbo e embaixo, no francês, está escrito, isto não é um cachimbo. Porque, afinal de contas, aquilo não é um cachimbo, aquilo é um desenho de um cachimbo, é uma imagem de um cachimbo. O cachimbo mesmo é outra coisa. E o chapéu é da história do Pequeno Príncipe, né? Que tem aquele chapéu que a criança pergunta para os adultos, o que vocês veem aqui? E os adultos dizem um chapéu. E ela diz, não, é um elefante, é uma cobra que engoliu, uma jiboia que engoliu um elefante. Então, qual que é a correspondência qual é a imagem das coisas e o que elas são de fato? Qual é a imagem do cerimonial e o que ele é de fato? Então eu trouxe essa reflexão a partir da analogia com o cachimbo, o chapéu, para trazer um pouco dessa ideia do que a Eliane falou, que a gente conversa muito, eu e a Eliane, sobre isso, que é a ideia do cerimonial como saber, como ciência, como uma reflexão, isso tudo tem muito a ver com a revista também, para que a gente deixe de ter uma imagem de que cerimonial é o hino,
cerimonial ao mestre cerimônias. Esses são os produtos visíveis do cerimonial, né? E como diz a própria Raposa do Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. E talvez o essencial do cerimonial também seja invisível aos olhos dos outros, mas aos nossos não. A gente tem que saber, a gente tem que discutir, a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer. Então, quando a gente fala em cerimonial como ciência, né, é claro que para a gente alcançar esse status de ciência, tem que ter método científico, de observação, de teste, tudo mais, mas a gente vai chegar lá, porque o cerimonial tem esse arcabouço científico, teórico, e a revista tá para ser esse instrumento aí dessas reflexões e tudo mais. Então, a ideia do meu artigo, o chapéu, o cachimbo e o cerimonial, foi trazer essa dualidade entre imagem e realidade. A gente não deixar que as pessoas pensem que o cerimonial é aquele papelzinho, o cerimonial é a nominata, o cerimonial é aquela pessoa de radinho na porta. Isso não é o cerimonial é muito mais que isso. Essa foi a ideia, Flávia, provocadora do artigo. Perfeito, Pedro. Queria dizer a você, Pedro, e também a Gilda, Cláudia, a Thelma, o Francis e a Eliane. Queríamos agradecer a cada um de vocês por terem doado tempo, conhecimento, para escreverem na primeira edição da revista. Lembrando a todos que cada edição terá colunistas diferentes e artigos podem ser submetidos à publicação pelo e-mail cerimonialemrevista@gmail.com. E agora, para finalizar o nosso evento, a Gestão Diamante convida o seu fundador, Pedro Amorim, novamente, para suas palavras de encerramento. Bem, para encerrar, eu queria novamente agradecer a todos. Em nome da Gestão Diamante, reafirmar o nosso propósito como consultoria de posicionar o cerimonial brasileiro, o cerimonial e protocolo, não só como um instrumento operacional de organizar evento, mas como um ativo estratégico das nossas instituições. Nós precisamos evoluir cada vez mais nas nossas ações estratégicas, termos planos estratégicos de cerimonial, táticos, objetivos, saber como nós vamos contribuir para as instituições onde a gente atua, né? Se nós somos um cerimonial de um ministério, ou se nós somos um cerimonial de uma prefeitura, ou se nós somos uma empresa de cerimonial de casamentos. Qual é o seu propósito? Qual que é o seu objetivo? Que valor você quer gerar, você quer agregar para o seu cliente, para a sua autoridade? E é nesse sentido que a Gestão Diamante trabalha de geração de valor, de estratégia, que surgiu a ideia também de passar o cerimonial em revista, né? Como a Thelma falou, a ideia do nome, a gente tem aí o ato protocolar de passar as tropas em revista, né? Por que a gente não passa o próprio cerimonial em revista? Vamos revisitar os nossos conceitos, vamos revisitar as nossas precedências, nossos decretos, ou as nossas ideias. Às vezes o artigo surge de uma ligação, como aconteceu como foi o meu caso. Às vezes, igual a Thelma estava assistindo uma palestra do TED, e aí veio essa inspiração. Vamos revisitar os nossos conceitos, vamos passar o cerimonial em revista. A cerimonial em revista é um instrumento gratuito, democrático. Então, se você tem um artigo, se você quer submeter um artigo, você pode mandar para o cerimonialemrevista@gmail.com. A gente vai avaliar. Existe um calendário, um cronograma de edições, e como vocês viram, cada edição não tem tantos colunistas, são 5 ou 6 colunistas por edição, para que não fique uma revista muito grande, que as pessoas acabam não lendo tanto, e que possa ser dinâmico e que cada mês a gente consiga lançar uma nova edição. Então, para lançar a edição seguinte, a gente vai precisar de colaboração, porque a revista é recheada, na verdade, de pensamentos, de ideias de todos os cerimonialistas do Brasil. Então, reflitam, escrevam, compartilhem. Quem assinou gratuitamente a revista no link que eu passei e receber o PDF hoje à noite, pode encaminhar para quem vocês quiserem, mesmo que a pessoa não seja um assinante. A ideia, como acho que foi a Eliane falou, é a nossa revista, é nossa, do cerimonial brasileiro. E teremos aí, a partir da parceria com a ICP também, em outras edições, colaborações internacionais. Até queria cumprimentar, tem gente de Angola assistindo, do Paraguai. Vamos usar esse instrumento a favor de todos nós, né? Vamos fazer da cerimonial em revista o nosso instrumento de informação, de conhecimento, para gerar valor para a atividade.
Vamos fazer com que a atividade cerimonial seja cada vez mais estratégica, agora que estamos batendo na porta da regulamentação, estamos isso aqui da regulamentação, e que vamos ser cobrados de cada vez mais conteúdo, reflexão, produção científica. Então, por fim, agradecer a parceria da OICP, do CNCP, da Academia Brasileira, da Associação Brasileira de Profissionais da BPC, do Novo Cerimonial da Abrax. Se você tem uma instituição que é nacional, que é consolidada, pode procurar, a gente está aberto a fazer parceria. Como eu disse, é uma publicação gratuita, existem espaços publicitários, então se você tem uma empresa de evento que adquiriu um espaço publicitário, isso vai ajudar a manter a revista viva, né? Porque a revista é gratuita, a gente não está ganhando nada para fazer isso, mas obviamente ela precisa de recursos para poder continuar existindo, e a ideia é que ela seja sempre gratuita para quem estiver lendo e escrevendo, porque é um presente da Gestão Diamante para todos nós, cerimonialistas e organizadores de eventos do Brasil. Então, eu encerro dessa forma, agradecendo a Nádia, nossa colega aqui, reafirmando o nosso compromisso de Nádia, o nome dela é assim, o nosso compromisso de inclusão e acessibilidade, cada vez mais, começando com a questão da comunidade surda, a gente sabe que é muito mais que isso, mas precisamos começar, né? Então, agradecer a Nádia, agradecer a Flávia Fernandes, minha querida amiga de muitos anos, pela condução do evento, agradecer a Renata Cunha, que está de apoio aqui nos bastidores, que não está aparecendo, e a cada um de vocês, parceiros, colunistas e espectadores que estão assistindo a gente. Então, fiquem ligados, que nas próximas horas a revista vai estar chegando no e-mail que vocês se cadastrarem, eu espero que vocês gostem, críticas são bem-vindas, sugestões são construtivas, também são muito bem-vindas, e quem quiser produzir conhecimento, vamos produzir e vamos compartilhar. Obrigado, pessoal. Pedro, muito obrigado pelas palavras e pelo presente que é essa revista. E agradecemos também a todos que acompanharam essa transmissão. Em nome da Gestão Diamante, obrigada por se conectarem. A primeira edição já está disponível no site www.pedroamorim.com. Nós lembramos que... Ainda não está, vai estar. Daqui a pouco. Vai estar assim que terminarmos aqui o nosso evento, então. Mas nós queremos ressaltar que para receber todas as edições diretamente em seu e-mail durante o ano, é necessário se cadastrar pelo formulário que também está no site. Aqui nós encerramos, então, essa transmissão, deixando a todos com um caloroso abraço e votos de muito sucesso em feliz 2021.